Olá! Dando continuidade aos nossos estudos sobre conhecimentos numéricos, vamos conversar um pouquinho sobre razão e proporção. Esse tema ele é presente em grande parte dos processos seletivos realizados em nosso país, principalmente o Enem. Ele tem importância não somente na área da matemática, mas serve como base para as outras áreas do conhecimento, como física, química, biologia, geografia. Então, ele pode ser empregado em várias outras questões do Enem, não somente na área de matemática. Nós vamos dar uma olhadinha na competência 3, que é a competência que envolve razão e proporção no Enem. Então, a competência 3, ela diz o seguinte: construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. As habilidades envolvidas no estudo de razão e proporção são as habilidades 11 e 12. Essas habilidades, elas dizem o seguinte: utilizar a noção de escalas na leitura de representação da situação do cotidiano. Essa noção de escala, a gente usa também muito em geografia, na parte de cartografia. Mais adiante a gente vai ver mais um pouquinho. A habilidade 12, ela se diz respeito à resolução de situações, problemas que envolvem medidas de grandeza. Então, várias outras aí nós vamos estudar. O que vem a ser razão? Razão é a palavra, ela vem do latim, significa ratio e significa divisão ou quociente entre dois números, A e B. Razão, ela é uma fração com numerador e denominador. Como é uma fração, ela pode ser denotada de duas formas. Eu posso escrever, se você preferir, A dividido por B ou A sobre B. Então, qualquer uma das duas alternativas, qualquer uma das duas escritas está correta. Representa a divisão, representa um quociente. Um tipo de razão é a velocidade média, que a gente vê muito em física. O que seria velocidade média? Para a gente, o que interessa é o cálculo da matemática, mas para a gente ter uma noção. A velocidade média, ela indica a variação da posição de um móvel em relação a um tempo. Um tempo que vai ter uma referência e vai ser durante um intervalo esse tempo. Como que calcula? Calcula fazendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Ou seja, é a variação do espaço ou a variação da distância dividido pela variação do tempo. E isso se trata de uma razão. Outra razão que a gente vai abordar é a escala. Já tinha falado anteriormente, você usa escala muito em geografia. Lembra o seguinte: não tem condições de eu representar o país do tamanho que ele é no mapa, porque senão esse mapa seria imenso. Então, você vai reduzir as distâncias para que caibam num mapa, num papel ali com uma área determinada. A mesma coisa quando você vai fazer uma maquete. Se eu vou fazer uma maquete de um prédio, eu vou fazer ela bem reduzida. Para quê? Para ter todas as características daquele prédio, daquela construção, mas em proporções menores, em escala menor. Então, ali, escala indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no local em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico. Pode ser um mapa, pode ser uma maquete. Como que a gente calcula a escala? Como que é calculada a escala? Escala é uma razão entre as medidas do comprimento do objeto no desenho, ou no mapa, ou no gráfico, dividido pelas dimensões reais daquele objeto. Então, escala, comprimento do desenho dividido por comprimento real. Vamos agora falar um pouquinho de densidade demográfica. Vamos voltar para a geografia. O que é densidade demográfica? É um índice que permite avaliar a distribuição da população em um dado território, em um espaço. Então, eu vou avaliar a população dentro de um espaço lá. Como que é calculada a densidade demográfica?
é a razão entre o número total de habitantes de um local e a área ocupada por esses habitantes. Geralmente, quando a gente calcula a densidade demográfica, a gente calcula em quilômetros quadrados. Caso ela seja tratada em uma outra unidade, isso é informado para vocês, ok? Então, ó, densidade demográfica é o número de pessoas dividida pela área ocupada por essas pessoas. Um outro tipo de escala a gente vê na densidade absoluta de um corpo ou massa específica. Já é sabido que cada corpo tem uma densidade. Então, alguns corpos podem ter densidades iguais, pode ter densidades diferentes. Se eu tenho aí um cubo boiando numa água, então a densidade aí você tem que ver se o do cubo vai ser maior, se vai ser menor. Em determinada situação, como a gente pode ver nesse desenho aqui, ó, eu tenho o cubo em equilíbrio, depois o cubo afundando e o cubo lá embaixo. Então, o que seria densidade? É a relação entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. E como que a gente calcula a densidade de um corpo? A densidade é a massa desse corpo dividida pelo volume. Então, a gente pode chamar a densidade de densidade absoluta, como eu já tinha dito, ou massa específica. Em algumas questões, retrata massas específicas. Já em outras, colocam apenas densidade absoluta. Vamos falar agora de renda per capita. O que é renda per capita? Renda per capita é um indicador que ajuda a mensurar as condições socioeconômicas de um país ou de uma região. Então, como que a gente vai calcular a renda per capita? Ela é a razão entre o total do dinheiro da população de um local e o número de pessoas daquele local. Quando a gente fala de renda per capita, a gente vai fazer essa razão, né? Então, eu tenho o total do dinheiro da população de um local dividido por número de pessoas. É muito interessante a gente pontuar o seguinte: a renda per capita é um valor um pouco fictício. Por quê? Em matemática, a gente vai levar em consideração essa razão. Mas, se você for analisar verdadeiramente, não quer dizer que os países que têm ótima renda per capita, eles têm exatamente uma distribuição de renda exata, certinho. Eu posso ter uma distribuição de renda que ela é muito para poucos e o restante da população, que é a maioria, ganha pouco. Então, a gente fala que é uma razão um pouco fictícia. Vamos continuar com os estudos. Nós temos agora, vamos falar um pouquinho de proporção. O que seria proporção? Pensando em razão, que é uma divisão com numerador e denominador, a proporção é uma igualdade entre duas razões. A palavra proporção vem do latim proportione e significa uma relação entre as partes de uma grandeza. Então, tem duas formas de representar as proporções. Você pode representar A dividido por B, que é igual a C dividido por D, ou em forma de fração, A sobre B, que é igual a C sobre D. Algo que é bom a gente lembrar, como que faz essa leitura? A gente fala assim, que A está para B, assim como C está para D. Então, essa é a forma correta de ler uma proporção. Tem nas proporções uma propriedade fundamental. Tudo que a gente faz em proporção, a gente usa essa propriedade. A propriedade diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os meios, quem são os extremos? Os extremos são A e D em uma proporção, e os meios são B e C. Dessa forma aí que está descrito, ó. A e D, eles são os extremos porque ficam do lado de fora, e B e C são os meios porque ficam do lado de dentro, mais próximo ali da igualdade. Pode ser representado dessa forma, ou se você preferir, você pode colocar que A está para B, assim como C está para D. Relacionando aqui, ó, no sentido da esquerda para a direita,
eu tenho os extremos e da direita para a esquerda eu tenho os meios. A forma de resolução de quaisquer problemas de razão e proporção, elas consistem em duas partes. Você precisa interpretar as ideias do texto, descobrir quais são as incógnitas, estabelecer as razões e resolver as proporções. Coloquei aqui para vocês uma questão, até uma questão do Enem. Fala-se o seguinte: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor deste teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as cadeiras claras não foram vendidas. Determinar a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Essa questão aí é para a gente nadar de braçada, não pode errar. Razão é uma divisão, então eu preciso de um numerador e de um denominador. Tem as opções aí para a gente marcar. Então vamos adiante. Vamos pensar o seguinte: eu tenho aí o setor 3 com uma quantidade de cadeiras. Eu consigo ver as cadeiras claras e as cadeiras que estão escuras. São 70 cadeiras no total. E são 17 cadeiras escuras, que são as reservadas, que tem aí coloridas, né? As mais escuras. Se no total de cadeiras são 70 e você tem 17 cadeiras que são escuras, como que a gente vai fazer? A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é o seguinte: 17 escuras sobre o total de cadeiras. Então, o total de cadeiras, juntando claras e escuras, são 70. A quantidade de cadeiras escuras são 17. Então, a resposta é letra A. Agora, vamos entender o seguinte: por que não pode ser a letra B? Porque a letra B excluiu as 17 cadeiras escuras do total de cadeiras. Então, aqui está incorreto. A letra C, por que não pode ser marcada como alternativa correta? Porque está perguntando o número de cadeiras reservadas, que são as cadeiras escuras, sobre o total de cadeiras. 53 são o número de cadeiras claras. A letra D, ele inverteu aqui, ó, colocou cadeiras claras sobre cadeiras escuras ou reservadas. Também não foi o que pediu. E na letra E, colocou ao contrário, o total de cadeiras dividido pelas cadeiras escuras. Espero que vocês tenham entendido. Vamos prosseguir. Bom, eu coloquei uma frase aí para vocês. Até a próxima. E a gente vai conversando por aí. Fiquem com Deus. Tchau. É importante lembrar. Façam as questões de razão e proporção. Tentem fazer o seguinte: interpretar a ideia do texto, descobrir as variáveis, estabelecer as relações e aí sim resolver a proporção. Quando só trata de uma razão, muitas das vezes ou é uma divisão ou é uma multiplicação a ser resolvida. Quando fala de proporção, lembra da propriedade fundamental. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!